meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Hoje é segunda-feira, dia de futebol em rede, tem muita coisa legal para a gente conversar. Em primeiro lugar, parabéns aos campeões estaduais, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Curitiba, fizeram por merecer. É o início da temporada, já passaram pelo período de pré-temporada e agora o bicho vai pegar. Tem Libertadores da América, Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, A, B, e depois teremos a Copa do Mundo para encerrar a nossa temporada. Quartarolo, um grande abraço para você, dá um abraço em todo mundo aí que está participando do nosso programa. Não esqueçam de colocar um joinha se você gosta do programa, porque tem muito assunto bom hoje, Quartarolo. É verdade, aliás, a semana começa bem. Boa semana para todos vocês, boa noite. Um abraço ao Alberto Luquete, ao Sérgio Oliveira, o pessoal da AltV, que também nos retransmite nesse momento. Estamos aqui ao vivo no YouTube, nas redes sociais, para uma semana que a gente vai repercutir, é claro, os estaduais, principalmente a grande vitória, a remontada do Palmeiras contra o São Paulo. Um abraço ao pessoal de Cuiabá, Cuiabá também campeão no seu estado, né? Um abraço também ao Fortaleza, bicampeão da Copa do Nordeste, ao Náutico do Recife, campeão. Ou seja, são as jabuticabas esportivas brasileiras. O regional Copa do Nordeste só tem no Brasil, mas é gostoso demais. Até o Abel Ferreira já gostou da situação. Falou, nem o campeonato português tem tanta disputa e tanto time brigando pelo título como o campeonato paulista. Até que, enfim, agora que o Oráculo falou, todo mundo vai dizer, realmente é uma boa. Eu gosto do estadual. Pode-se discutir calendário, que é desgastante, precisa se acertar. Tudo bem, é verdade. Mas que eu gosto do estadual, tanto que os clubes até ganharam um bom dinheirinho, né, Seródio? É verdade. Vamos direto ao assunto, afinal de contas, hoje o tempo urge. Palmeiras campeão. Aliás, foi um verdadeiro atropelamento, reverteu o que era difícil de reverter e reverteu com muito mérito. Parabéns ao Palmeiras, o Rafael Veiga, aquele que o Tite ainda não conseguiu ver na televisão nos campeonatos internacionais, marca pela quarta vez seguida numa decisão do Palmeiras, um cara que merece ser, pelo menos, ter uma oportunidade na seleção brasileira. E o Abel Ferreira, agora vai virar estátua no Palmeiras, disse que esses jogadores do Palmeiras nasceram para fazer história no futebol brasileiro e no Palmeiras, e ele acha que ele não é o responsável, ele não chuta a bola, afinal de contas, quem faz as coisas acontecerem são os jogadores. Ele tem 30% dos méritos, 70% dos méritos dos jogadores, afinal de contas, são eles que fazem as coisas acontecer. Que lindo, Quartarolo! Eu acho que ele tem razão, né? E o Abel Ferreira é aquela velha história, né, Seródio? O ganhador conta a história, né? Tem um professor de história que dizia o seguinte, que se a Alemanha ganhasse a guerra, todos os campos de concentrações seriam em outros países, né? É claro que é uma coisa muito triste, né? A Segunda Guerra Mundial, envolvendo principalmente a morte dos judeus. Não é uma analogia muito feliz, mas toca o barco. Mas é o que ele falava, olha, o ganhador conta a história, e o ganhador é o Palmeiras. Só que a gente olha para a história do Palmeiras... Machado de Assis foi melhor, aos vencedores as batatas. É verdade. Mas eu não gosto muito de batata, porque meu pai era batateiro, era obrigado a comer batata todo dia. Eu adoro. Então comem você. A minha tia também gosta. Agora, ele tem razão, não nessa proporção. Eu acho que o técnico tem uma importância muito grande, ele é o arquiteto de tudo. Agora, se os arquitetos, seus pedreiros, seus engenheiros realizarem tudo aquilo que está desenhado, é uma beleza. E o Palmeiras tem conseguido fazer a maioria das coisas que o Abel promete ou pretende fazer. Então, hoje ele tem claramente o elenco na mão, alguns que não estavam tão na mão já saíram. Eu disse e escrevi nas nossas redes sociais mesmo, Seródio, desde ontem a gente falou na nossa live, o Palmeiras desse ano é mais forte que o vice-campeão Palmeiras do ano passado no Paulista, e o vice-campeão São Paulo também é mais forte. Os times evoluíram, os dois times evoluíram, na minha opinião. Portanto, o São Paulino pode ficar chateado como você, como São Paulino está, Seródio, mas houve uma evolução. Não tem nada a ver, Quartarolo. Não, mas houve uma evolução. Eu escrevo no site, leia no site o que eu escrevo sobre o São Paulo. Eu li, mas eu não concordo em parte. Eu acho que o São Paulo de hoje é melhor que o São Paulo do ano passado.
É um São Paulo que se impõe mais, é um São Paulo que está crescendo, é um São Paulo que tem uns garotos que você tem que proteger. Você citou aí o Rafael Veiga, o Danilo é outro jogador extraordinário que o Tite não viu ainda. Eu entendo que ele tem o time dele praticamente montado, é complicado também para os técnicos da seleção, mas vamos lá. E o Abel Ferreira não é que vai fazer história, o time do Palmeiras, esse elenco, já fez história. Eu coloco ao lado do Oswaldo Brandão, do Vanderlei Luxemburgo e do Luiz Felipe Scolari, o Abel Ferreira como um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. E esse elenco também está entre os melhores ou os mais importantes da história do Palmeiras, indiscutivelmente. Parabéns ao Palmeiras pela grande virada, remontada. O São Paulo não jogou nada, o São Paulo só jogou o segundo tempo do primeiro jogo. O primeiro tempo foi muito ruinzinho até. O pênalti mal dado no Morumbi desequilibrou a partida em favor de São Paulo, na minha opinião. Mas depois também o Palmeiras não jogou nada no segundo tempo. Mas ontem o São Paulo não repetiu, jogou muito mal, e o Palmeiras não repetiu, jogou muito melhor. Foi muito melhor. Então, parabéns ao Palmeiras. É o time que vai disputar a Copa do Brasil para ganhar, vai disputar a Libertadores para ganhar, vai disputar Brasileiro para ganhar. Com certeza, Seródio. Vamos falar do São Paulo já, mas ainda a respeito do Palmeiras. O Palmeiras deu um show, foi um chocolate. Parabéns a todos no Palmeiras que levaram a sério a decisão, e como tem que levar a sério. O Palmeiras pressionou desde o primeiro minuto, tinha a intenção. Lógico que se fosse o caso, vamos encher o saco do árbitro por causa do erro do VAR na primeira partida. O Palmeiras fez tudo certo, fez tão certo que até extrapolou o limite. 4-0 é traumatizante para o adversário, é para comemorar. O torcedor do Palmeiras tem muito que comemorar e com muita sinceridade. O Palmeiras era melhor. Como a gente sempre disse aqui, em 2 jogos, o melhor sempre leva, e dessa vez o Palmeiras levou com méritos. O Abel Ferreira, sim, daqui a pouco merece estátua na porta do Allianz Parque, porque foi um cara que veio, fez história, está conseguindo conquistar tudo e quebrando até aquela história do Abel Ferreira, porque na hora que precisa ele conseguiu fazer resultados e impor o seu futebol. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Abel Ferreira. Concordo com ele, os jogadores são responsáveis, são eles que fazem as coisas acontecer, mas se não houver comando, eles também não fazem nada. Bom, ainda a respeito do Palmeiras, 2 jogadores falaram coisas que eu gostaria que a gente debatesse aqui. Primeiro, o craque do campeonato, Danilo, disse que os caras estavam cagados, se referindo, lógico, ao adversário. E o Zé Rafael, que de brilhante, não é assim, tão sugestivo, diz que os caras, se referindo ao adversário, vão ter pesadelos com a gente, é lógico, se referindo ao Palmeiras. Sobre essas 2 declarações pós-chocolate, Quartarolo, o que você tem a dizer? Olha, primeiro que eles foram mais espertos que o outro lado, né? Que falou muito no primeiro jogo, né? Precisava ter o segundo jogo, apesar da grande diferença e da boa diferença que o São Paulo fez. Mas eu acho que o São Paulo talvez tenha se achado que ficado deslumbrado com a vitória, mas a verdade é que o São Paulo tinha realmente uma grande vantagem. A declaração do Danilo, tem muita gente aí dizendo ele foi homofóbico, porque ele falou assim que os Bambis não sei o que lá, depois se cagaram todos, estavam cagados. Sabe, leva na boa, é coisa de jogo. O Danilo é um garoto ainda, e ele falou depois do jogo, não provocou ninguém, falou brincando lá com o pessoal dele. Tá tudo certo. Eu acho que é muito mimimi para ficar bravinho com isso. E o Zé Rafael, que você disse que... O Zé Rafael não é o Danilo, com certeza. O Danilo joga 10 vezes mais que ele. Mas o Zé Rafael tem sido um jogador importante que a gente tem que respeitar, o Cerotti. Que quando ele chegou para jogar mais à frente, ele foi se acertando, foi voltando. Hoje ele é um segundo volante que sabe como levar o time, vira meia, faz gols, andou batendo até falta, que não é característica dele. E ontem fez o segundo gol. Ou seja, os volantes ontem levaram o time à frente como o Palmeiras tem jogado. Porque muita gente fala assim que o Rafael Veiga é meia. Eu não vejo o Rafael Veiga como meia, eu vejo como um atacante. É um jogador que joga perto da área, que circula também, é claro, no meio campo. O Scarpa, por exemplo, joga um pouco mais atrás que ele. E os meias do Palmeiras, quando o Palmeiras ataca e é apoiado, são justamente o Danilo e o Zé Rafael. São esses jogadores que penetram na área, que buscam o gol, tanto é que o Danilo fez o gol de centroavante, estava junto do goleiro praticamente, né? Aquela bola reboteada que subiu, ele cabeceou.
E o Zé Rafael estava dentro da área como se fosse um segundo atacante quando fez o segundo gol. E aí eu acho o mérito do Abel Ferreira. Aí acho o mérito do Abel Ferreira, sim. Ele transformou o Zé Rafael num jogador melhor. Vai ser jogador de seleção? Não. Mas é um jogador importante hoje, titular absoluto do Palmeiras. A gente tem que reconhecer, Cerote. Bom, as declarações. Acho que é legal. Gosto das provocações depois, quando o cara ganha, quando o cara perde, faz parte do show. Senão a coisa fica muito chata, né? Novelo de lâmpada, fica enrolando. Acho legal, acho legal. E cá entre nós, o Danilo tem razão, porque todo mundo saiu, os jogadores do São Paulo saíram do Allianz Parque com a fralda suja, saíram. E vão mesmo ficar com um trauma, vão ver o Palmeiras vão tremer. Não? Isso tudo faz parte do show. Parabéns ao Palmeiras, que conseguiu um fantástico resultado, uma goleada. O Palmeiras foi implacável e mereceu o título. Já tinha mais time e mereceu o título. Lembrando que o Palmeiras estreia na Libertadores essa semana contra o Táchira e depois estreia no Brasileiro contra o Ceará. Acho que o Palmeiras tem uma vida muito tranquila. Ô, Seroli, eu só podia falar uma coisa sobre a arbitragem. O que você quiser. Foi tão polêmica no primeiro jogo, errou demais daquele pênalti mal dado para o São Paulo, aquele lance com o Marcos Rocha. E ontem o Rafael Claus, para mim, foi um dos melhores em campo, nos lances mais importantes, que foi aquele pênalti que o Palmeiras reclamou. Para mim, não houve a penalidade. Ah, mas foi igual ao do Morumbi. Primeiro que você não pode exigir critérios iguais do Seródio e do Quartarolo. Cada um vê de uma maneira. Se um errou, outro não é obrigado a errar. Se um acertou, outro também não vai acertar só por causa disso. Ou seja, ele acertou. Quem errou foi o cara do Morumbi na quarta-feira. E no lance do Danilo com o Caleri, antes do segundo gol do Palmeiras, primeiro que foi muito antes, não foi no lance imediatamente anterior. E segundo, que eu tenho até falado sobre isso. Tem muito pisão no futebol que os caras dão até cartão vermelho. Uma coisa é você entrar por cima da bola para atingir o adversário. Outra coisa é você disputar a bola e, sem querer, involuntariamente, dar um toque no tornozelo, pisar. Isso aí eu levo numa boa, que levo como coisa de jogo. E ele também levou. Então, eu acho que o Claus ontem fez uma arbitragem brilhante. Ele tinha apitado mal, inclusive, na Libertadores, né, há poucos dias. E ontem ele realmente apitou demais. Foi muito bom. Para mim, juntamente com Danilo, Veiga e Dudu, ele foi um dos melhores em campo. Bom, para mim, ainda sobre o pisão no Caleri, na Itália, no jogo entre Juventus e Internazionale, o Morata fez um pisão desse, o VAR foi lá, avacalhou tudo. Opa, e acabou criando uma situação delicada, inclusive o pênalti que deu a vitória para a Internazionale. Foi um erro do VAR, um erro da arbitragem. Isso significa que lá também se erra. Sim. Aqui errou. A única coisa que eu tenho a dizer a respeito de arbitragem no Campeonato Paulista é que esse negócio de colocar árbitro inexperiente para dizer que está fazendo renovação numa final de competição, como diria um velho amigo meu, Vamos lá, vamos dar sequência ao programa aqui. Se você quiser, ainda dá tempo de você acompanhar a entrevista do Visoli no YouTube. É muito legal essa entrevista, faz parte da comissão técnica do São Paulo Futebol Clube e é bem interessante. Falar do São Paulo perdeu um título, para muitos ganhos. Eu até comparo o São Paulo ao Sandoval Quaresma, aquele personagem do Brandão Filho na escolinha do professor Raimundo. Também, bem, na última pergunta, esculacha. Infelizmente, para o São Paulino isso aconteceu. Que maldade. O Rogério Ceni foi muito consciente. Depois do jogo, disse que não é hora de procurar culpados, eu também acho. Bom, Quartarolo, esse São Paulo, eu sei que você não acha que eu sou São Paulino, estou com raiva, não estou com raiva de nada. O São Paulo foi muito bem, chegou à decisão do Campeonato Paulista, é uma evolução, acabou com um certo estigma do time de não fazer nada, tudo isso foi perfeito, é evolução. A única coisa que eu acho é que o São Paulo errou na estratégia e principalmente no planejamento para o jogo final. Isso é um ponto. Eu sei que você não gosta disso, mas é a minha opinião. Não é que eu não gosto disso, é que eu acho
que o torcedor São Paulino tem que ter mais calma nesse momento. Não é terra Não é porque é torcedor arrasada. São Paulino. Não estou falando de você. Estou falando do geral, Seródio. Não é de você, não. O torcedor São Paulino já está massacrando aí os jovens jogadores, sabe? O Rogério Ceni está remontando o time. O goleiro é melhor que o do ano passado. Não é nenhum gênio, mas é melhor, melhorou. O Rafinha, apesar da expulsão ontem, ele é um jogador que deu um jeito na lateral direita. Ele é o Daniel Alves, que deu certo por enquanto. Na zaga, ele se ajeitou ali com o Léo e com o Diego Costa, o Arboleda talvez jogue. E esse garoto Wellington, não é porque tenha jogado tão mal ontem, levou um baile do Dudu, ao contrário do que aconteceu no Morumbi, mas é um jogador de muito, muito futuro. Então você tem que tomar cuidado com isso. E os caras do meio-campo, o Pablo Maia, o Nestor, o Igor Gomes, e quando voltar o Sara, que eu acho que é um jogador de muito talento, de muito potencial, esses caras vão dar uma cara boa para o São Paulo, como vem dando. Na frente você pode discutir, que tem o Caleri e mais ninguém. O Luciano a gente não sabe se vai continuar buscando alguma coisa ou vai só brigar. O Éder já está em fim de carreira. Talvez aí seja um erro do São Paulo, e o São Paulo tem que procurar alguém. É difícil trazer alguém nesse momento, e tem que procurar lá em Cotia. A Cotia tem salvado o São Paulo. E o Rogério Ceni fez um trabalho legal. O time hoje, eu olho para o São Paulo e vejo um time. Não estou falando do jogo de ontem, que o jogo de ontem ele foi totalmente batido, porque quando tomou o gol, o time parece que realmente sentiu demais. Mas o São Paulo de hoje é um São Paulo mais confiante que o do ano anterior. O do Campeonato Brasileiro, aquele que brigou para não cair. Eu acho que o São Paulo vai brigar pelas posições mais altas nesse Campeonato Brasileiro, deve ir mais longe na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana tem chance de passar nessa primeira fase, ou seja, não é terra arrasada. E perdeu, Seródio, para o melhor time da América do Sul, um dos melhores do mundo na atualidade. Hoje, o torcedor do Flamengo, que me desculpe, que está nos vendo, nos acompanhando também aqui no Futebol em Rede, um abraço a vocês, Flamengo que é vice no Rio. Hoje o Palmeiras joga muito melhor que o Flamengo. O Palmeiras lembra em alguns momentos até o Flamengo do Jorge Jesus. Então, você tem que reconhecer, perdeu. O quarto gol, por exemplo, ontem foi dado para o Palmeiras. O 3-0 já estava bom, já estava dentro, não ia virar, podia fazer um golzinho ou outro. Mas, no geral, você olhando o trabalho do Rogério Ceni, a diretoria, o Carlos Belmonte ontem veio a público dizendo não, a gente vai continuar apoiando. E a gente sempre brinca com o Belmonte, mas a gente gosta dele, foi um companheiraço nosso da Jovem Pan, e de uns tempos a esta parte está fazendo o seu trabalho. Mas o São Paulo tem lá seus problemas também, inclusive problemas financeiros. Então, algum garoto pode sair, mas que não é terra arrasada. E o São Paulo melhorou. E só uma coisinha, né? Você falou das situações, você vai falar do Caleri também, o tapa que ele deu no... Sim. Opa! Sabia que você não ia deixar passar. Não, ainda a respeito do time, acho que foram cometidos erros. Um deles, um erro de planejamento e estratégia. Isso é culpa do Rogério Ceni, que é um ótimo treinador. Não é para jogar ele pela janela, não tem nada a ver. Ele teve mais méritos do que falhas nessa campanha no Campeonato Paulista. Esses meninos aí falharam. Sentiram o golpe, mas isso faz parte. Só vão se tornar cascudo, como diz o Tite, com a experiência. Isso vai ajudar bastante o São Paulo. Porque o São Paulo precisa rever alguns caras. Por exemplo, contratou 6. Rafinha merece ficar? Não sei. O tal do Nicão e o tal do Patrick, puxa, foram contratados, fizeram um anúncio estrondoroso. Cadê os caras? Reforçaram o banco de reserva? Para que serve Colorado? Tem certas coisas que precisa rever. Gabriel Neves. Mais desses. Nada. Gabriel Neves, o que faz lá? Tem coisa, Arboleda, se é para chegar atrasado, não vem. Tem muita coisa que o São Paulo precisa repensar, mas isso não significa terra arrasada. Teve méritos. Se você quiser entender melhor o meu raciocínio, vai no nosso site www.futebolemrede.com.br. Lá eu postei um texto a respeito do Sandoval Quaresma, no São Paulo, que na hora de tirar um 10 falhou. E vocês vão entender o meu pensamento. Bom, Caleri, aconteceu lá, deu um tapa no celular do menino do Palmeiras, já que é uma imbecilidade, mas pelo menos reconheceu, foi sincero, pediu desculpas, diz até que estava no momento de cabeça quente.
Vou dar o livro para ele, cabeça. Como é Coração Quente, Cabeça Fria? Como que é o livro do Abel? Coração Quente, Cabeça Fria, ou não exatamente nessa ordem. Então, e diz até que banca o conserto do celular do menino. Foi um. Vai. Dá o celular novo, ele tem dinheiro. Dá um novo. Mas que foi uma besteira, uma coisa bobinha. Uma demonstração de uma fraqueza de espírito do seu Caleri, que, aliás, foi bom jogador durante a temporada. Com cabeça quente, fez essa besteira. Ontem. O melhor jogador de São Paulo ontem foi ele de novo, ou não? Foi o único. Foi o único. Jogou sozinho. E um outro assunto que envolve o São Paulo, aí eu sou obrigado a falar, erro! O Rogério Ceni disse que vai começar a Copa Sul-Americana com time reserva. Bobagem. Bom, é o seguinte, não dá para pôr Campeonato Brasileiro como prioridade no São Paulo. Primeiro que a competição é longa. Segundo que hoje o São Paulo pode estar entre os 8 melhores. Pode brigar por uma vaga na Libertadores, mas para título, não. Tem muita gente na frente do São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, e assim vai. O São Paulo tem uma ótima oportunidade de começar a sair cheio desses hematomas que adquiriu na final do Campeonato Paulista. Começar com o pé direito a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana rende dinheiro, prestígio e, mais ainda, pode acabar com um verdadeiro fantasma. E leva a Libertadores no ano que vem. E leva a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. É um caminho mais curto. Então, eu acho que o Rogério Ceni está errando em colocar time reserva e dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Não tem time para isso, querido. Tem que dar prioridade, tem que colocar time inteiro em competição curta. É a minha opinião. Qual a sua, Portador? Eu acho que você está certo. Eu não vou falar do Santos, que a gente vai falar já, mas a situação é muito parecida se a gente analisar os jogos, mas não em termos de elenco, né? Eu acho que tem que forçar realmente jogar bem a Sul-Americana, primeiro que dá um dinheiro legalzinho, que vai entrar rapidamente, certo? Porque o brasileiro vai dar dinheiro, mas só em dezembro, né? E você vai passando as etapas da Libertadores, da Sul-Americana, Libertadores também, mas no caso da Sul-Americana, vai entrando uns dólarzinhos a mais, ou seja, para um time que está com um perrengue financeiro, é muito legal, né? Então, eu acho que, primeiro, eu olho para o grupo do São Paulo, ele tem toda a condição de ser o primeiro. Eu tenho assim, obrigação, né? Condição, é obrigação. Vamos colocar condição. E eu concordo com você. Esses primeiros jogos do brasileiro, embora o brasileiro seja ponto corrido, a gente diga que todo jogo é uma decisão, vale 3 pontos, mas eu concordo. O São Paulo, se ele mantiver esse atual momento dele, jogar um bom futebol, como ele já mostrou que pode jogar, no mínimo ele entra na pré-Libertadores no ano que vem. Só que pela Sul-Americana ele pode ser campeão da Libertadores, ao mesmo tempo que ganha um título inédito, você tem razão, e já estará na próxima Libertadores. Ou seja, inédito não é, porque o São Paulo já foi campeão da Sul-Americana quando o adversário correu no Morumbi. O Tigre, isso que eu falo. Mas aí que tá, né? Mas daí tira, porque precisa ganhar aquele jogo, tem que chamar o Tigre de novo e para jogar, porque aquele jogo está entalado lá no Morumbi. Fizeram uma cumba lá, enquanto não jogar de novo, terminar aquele jogo, é a história que não termina. Então, foi meio título. O São Paulo precisa ganhar. E mais, Serote, se ele conseguir, tipo assim, chega a final da Sul-Americana e ganha. Agora é um jogo só. Ele já estará na próxima Libertadores. Se ele trabalhar bem a Copa do Brasil, ele também vai avançar na Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil, os adversários são mais fortes do que na Copa Sul-Americana. É uma Libertadores, porque os times da Libertadores vêm para a Copa do Brasil, os times mais fortes. Mas eu estou dizendo... Já pensou? Passa na próxima fase, adversário. Palmeiras. Dançou. Em termos. Agora, ele devia tomar cuidado. Em termos. Você fala uma coisa aí de argumentação, de organização para a final, né? Uma coisa que eu jamais faria, e não estou dizendo que ele errou em fazer, que a diretoria de São Paulo errou em fazer, que tem muita gente que apoia. Eu jamais abriria treino na véspera de uma final, principalmente se você ganhou o primeiro jogo, porque foi muita festa na véspera. Eu tenho receio disso infernal, viu, Seródio? Eu respeito, eu acho que você tem até razão, eu não faria a mesma coisa.
Eu acho que eu mantenho a tradição, mas, infelizmente, existem pessoas que pensam diferente. Mas o pior do que abrir o treino para a torcida na véspera foi esquecer de jogar no dia do jogo. Mas tudo bem, faz parte do show. O Sérgio Oliveira, que é o nosso diretor exclusivo para assuntos de imagem, vai colocar aí já a figurinha do o Thiago, que ganhou o prêmio do nosso sorteio no Instagram, da Kiev, que ganhou uma prancheta tática, que o Quartarolo, aliás, já comprou para entregar para o Bustos, técnico do Santos. Essa prancheta tática, a número 1 já foi entregue, a número 2 já está o processo em andamento no Instagram. Curtam, inscrevam-se, busca lá, participe, que é muito legal. Já o Thiago vai receber essa prancheta na casa dele. E outra coisa, aproveite, vá no nosso YouTube e se inscreva lá também, porque vai ter muita coisa legal. Clica lá. Aliás, Serote, só queria a gente aqui é muito humilde, a gente não é a Anitta, a gente não quer 60 milhões de seguidores, não. Seria ótimo. Controvérsias. Controvérsias. Mas a gente está precisando de mais uns 200 aí para chegar num número legal. Então, por favor, entra 200, lá. 200 clica, agora clica. E 200 mil depois. É só mais você clicar, compartilhar. Porque, na verdade, Seródio, na verdade, nós somos cult. Nós não somos assim, nós somos dois velhinhos cult, certo? Isso. E vamos falar do Santos Futebol Clube, o Santos que também estreia agora na Copa Sul-Americana, vai pegar um aniversário mais ou menos, que é o Banfield. Banfield, Quartarolo, que é o 7º colocado no grupo do River Plate na Copa da Liga, na Argentina. Não é o Campeonato Argentino, é a Copa da Liga. E o Banfield tem a poderosa posição de 7º colocado num grupo de 14. No meio da tabela. Então, o Fabian Bustos, que é um gênio que foi contratado pelo Santos, ganhou 5 opções novas para escalar o Santos agora na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. O São Paulo joga com o Ayacucho, e depois estreia contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O Santos estreia na Copa Sul-Americana com o Banfield e depois pega o Fluminense, campeão carioca, no sábado no Campeonato Brasileiro. E as novidades do seu Bustos, o zagueiro Maico, o volante William Arão e o Rodrigo Fernandes. Não, William Magalhães, não é Arão. William Maranhão. Maranhão. Errei o estado dele. Se fosse o Arão, os atacantes Brian Angulo e Johan Júlio. Com essas feras em campo, essa legião de estrangeiros, você está otimista com o Santos? Eu acho complicado o Santos, né? Porque desses nomes, tomara que dê certo, né? O Santos trouxe aí um baixinho chamado Soteldo, jogou bem. Mas, em compensação, trouxe um monte de jogador que não jogou nada, jogador médio, né? Esse Brian Angulo, outro Brian que veio, o Brian Ruiz, deu um prejuízo desgraçado, né? Esse Brian Angulo, o Santos botou lá na sua rede social, no seu Twitter. Eu acompanho o Twitter do Santos profissionalmente e também como torcedor, é claro. Mas aí eu não sou de comentar notícia do Twitter do Santos, eu acho que não tem que comentar. Mas aí eu não aguentei, Seródio. Porque o cara chegou e os caras, olha, é o Brian. Eu escrevi, poxa, achei que era o Pelé. Gente, é só ele, é só o Brian. Jogador que já rodou o mundo, não é nada de especial. O Maicon a gente conhece. E o Marcos Leonardo, que vai ser o grande desfalque, porque vai ficar 3 jogos, as 3 primeiras partidas da Sul-Americana, ele está suspenso, ele conseguiu ficar suspenso nas 3 primeiras partidas. E a Sul-Americana, aquilo que a gente falou do São Paulo, que o São Paulo tem obrigação de ganhar o grupo, você falou aí, eu acho que tem condição de ganhar, o Santos, se bobear, não ganha o grupo dele, fica fora. E daí, como é que vai explicar isso? Sabe? Então, e daí eu estou ouvindo, outro dia eu estava vendo o G1, né, que é a rede social, o site da Globo, e quem cobre o Santos escreveu assim, Bustos mostra evolução. Meu Deus do céu, não teve jogo ainda. Salvou o time no Paulista. Essa era a obrigação, não podia cair, meu Deus. E quem salvou o time no Paulista foi o Carille. E aquela vitória contra o Corinthians foram 3 pontos que salvaram o Santos.
porque o resto era tudo normal, e mesmo assim quase caiu. Então, cara, não dá para entender algumas situações, inclusive algumas análises sobre esse Santos. É muito complicado. Eu acho que o time do Santos vai penar demais. Olha, a melhor contratação seria, olha o que eu vou falar, seria a volta do Alisson, que pelo menos é um volante de contenção, como diria o Bustos. Mas ele teve problema, não vai poder jogar por um bom tempo, se contundiu. E o Santos, inclusive, não recebeu o dinheiro e agora também não tem o jogador. É uma beleza. Bom, só para deixar bem claro, o Marcos Leonardo está fora dos jogos contra o Banfield, Universidade de Quito e União La Calera. Para vocês verem que o grupo do Santos não é... Não. Ele foi expulso na partida de volta das quartas de final da Sul-Americana do ano passado por reclamação no jogo contra o Libertad. Por isso que ele terá que cumprir 3 jogos de suspensão. A questão que eu brinquei com o Quartarolos, de ficar otimista com tamanhas contratações, é que a gente entende a situação do Santos, uma penúria financeira muito grande, coitado do presidente lá está tentando, de alguma forma, juntar moedinha e quebrando a dívida, tudo isso é verdadeiro. O problema é que, dependendo de quem você escuta, você esquece que vai ser avaliado. Então, se o seu Bustos acha Rodrigo Fernandes, Brian Angulo, Johan Júlio, jogadores para atuar no Santos, é um erro. É um erro. É muito baixa a expectativa do seu Bustos em relação ao histórico do Santos. Que o Santos contratou, eu diria que o Santos trouxe. Não dá para dizer que é reforço. Não. A gente torce para que o Santos consiga um milagre com esses jogadores que vieram. Porque o Santos tem uma expectativa muito baixa. Não sei, não estou falando mal do Santos. Estou falando a minha opinião. É a realidade. Na realidade, o Santos vai ter que suar e muito para conseguir passar na primeira fase da Copa Sul-Americana. É só um que passa do grupo. E olha, quando eu falo suar muito para passar por Banfield, Universidade de Quito e União La Calera, a coisa está ruim. É porque a coisa está ruim. E o Campeonato Brasileiro, Quartarolo, você que é santista, eu sei que dói o coração, Sim. Mas pode preparar o terço, porque vai ter que usar em algum momento. Não, tem que chamar todos os Santos, vai ser complicado. Vai ser complicado. E a Copa do Brasil, eu acho que o Santos é mais 2 fases e acabou também, infelizmente. Mais uma até. Não vejo. Mais uma e mais uma. Vai passar mais essa. Uma não. Curitiba já vai ser bem difícil. Mas eu acho que o Curitiba ainda você pode sonhar em passar. Agora, a outra já não vai passar. Então, esse que é o problema. E mais, né, Seroli? O futebol brasileiro está caindo numa cilada muito grande. Eu li hoje os companheiros do Rio informando, não tem nada a ver com o Santos, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com tudo, né? Com o Santos também. O Paulo Souza não foi demitido, sabe por quê, Seroli? Por quê? Porque o contrato dele é de 2 anos e a multa dele vale mais do que passe de vários jogadores. É bom, assim eles aprendem a não fazer burrada. Não, o Flamengo gastou, veja se pode, 12 milhões de reais para mandar embora o Domenech Thuram. Pô, já imaginou, Cerote? Você vai trabalhar no Flamengo, ou eu vou trabalhar no Flamengo, um de nós, e daí o Flamengo manda você embora, só que põe na sua conta 12 milhões. É muito bom negócio para o cara. E o Flamengo não pode mandar agora o Paulo Souza, estavam tentando segurar, primeiro, para não demonstrar que foram incompetentes que contrataram um cara ruim. E segundo, porque o que tem de dinheiro para pagar para o cara é um negócio assim absurdo, dá para contratar um grande jogador. E a situação dos estrangeiros que chegam, que vem ganhando em dólar ou euro, é a mesma. Por isso que o Santos também está pendurado com o Ariel Roland, com o Gesualdo, com esses caras que vieram, não ficaram, vão deixar, esse caso aí do Bustos, vai deixar jogador ruim, o jogador médio, e se ele for mandado embora, ele levanta uma grana, Cerote, que para nós daria até para a 5ª geração. É um alto negócio, é uma beleza. E que sirva de alerta, e vamos falar agora do Corinthians, para o Corinthians, que trouxe o Vitor Pereira. 2 anos também. Um treinador, não, o dele é 1 ano, ele disse que se ele não gostar, ele vai embora. Ah, tá. Até o final da temporada. Foi bem o Corinthians. Foi bem nada. Trazer o cara que disse que a minha varinha é curta não resolve nada.
Mas ele o cara chegou aqui, já levou bordoada para lá, bordoada para cá, e agora, olha só, o Corinthians vai estrear na Libertadores, vai pegar um time que parece nome de absorvente, Always, e terá o Boca no seu grupo, além do Campeonato Brasileiro, vai ter estreia contra o Botafogo do Português, que não quis o Corinthians. A coisa não é tão fácil. E aí, para a estreia do Corinthians na Libertadores, o Michael, a volta daquele que não foi, pode ser uma novidade, mas o Fagner está fora, o Luan está fora, o Júnior Moraes está fora. Aliás, Quartarolo, o Júnior Moraes está fora porque está com dores na região lombar. Não sei o que ele andou fazendo. Mas o Luan está com desconforto no quadril. Eu imagino que seja de ficar muito sentado no banco de reserva. Ô, Seródio, está na cara que o Luan é um jogador que o Vitor Pereira não conta, né? Mas é um jogador caro, jogador que veio caro, que tem um salário alto, e agora li notícias em vários sites, a notícia não é minha, nem sua, né? Mas a gente está só repercutindo, de que o Vitor Pereira acha que o Gil também está na descendente e que vai colocá-lo no mercado. Eu não sei, eu não faria isso com o Gil nesse ano ainda, eu acho que ele é um jogador importante. Mas esse é problema de alguns treinadores que chegam, porque muito provavelmente ele vai indicar um cara lá de Portugal, um cara da Ilha da Quer um exemplo? Você quer um exemplo? Ele acabou de indicar para o Corinthians o lateral direito Rafael Ramos, de 27 anos, que é português, ok? Para ser reserva do Fagner. O Fagner, você sabe como é, a idade chega. E esse incrível Rafael Ramos joga no Santa Clara. Não é o time não é o time do Jorge Benjó. Santa Clara clareou. Não é esse. É um time fortíssimo da primeira divisão lusitana, ok? É ruim, time ruim. Pelo amor de Deus. É o que o Quartarolo acabou de falar. Quer dizer que o cara vem aqui, senta no banquinho, ganha os tubos, ainda diz que a varinha é curta e sai fazendo esse tipo de indicação. Não, e os dirigentes contratam, né? Deviam falar assim, a gente contrata, mas se não der certo, você paga. Mas é um absurdo. O tal do Vitor Pereira tem até o jogo contra o Boca para provar que veio, opa. Para provar ele aqui veio. E se não tomar um cacete do Botafogo, que o português que disse não para o Corinthians está assumindo o Botafogo. O Castro. Tem certas coisas no futebol brasileiro que viram modinha, e aí trazem o Sapinto no Vasco da Gama, o Gesualdo no Santos, agora o Vitor Pereira, esse do Flamengo, qual é o nome dele? Paulo Souza? Paulo Souza, Domenech Johan. Tá vendo? Não é assim que a roda gira, Quartarolo. Não é assim que a roda gira, Quartarolo. Mas eu acho que aos poucos o Internacional também está numa sinuca de bico, porque o Cacique Medina lá para sair também é um caminhão de dinheiro. E o cara não fez nada. Mas vai levar um pé no bumbum logo de cara. Essa semana já perde na Copa Sul-Americana, porque esse é ruim. Então, mas é caro para mandar embora. Esse é bem ruim. É bem feito para eles, mas o cara é caro para sair. E quando é técnico brasileiro, o cara não paga e fica por isso mesmo, o cara vai para a Justiça do Trabalho, demora 10 anos para resolver. Esses do exterior vão direto na FIFA. Aí, acabou. Não tem papo. E não é sempre que vão acertar na loteria. Claro. Olha, eu jogo na loteria há uns 10 anos. Eu já ganhei R$2. Teve uma vez que eu ganhei 14. Opa, está melhorando. Só que ganhar na loteria, ou seja, acertar o Jorge Jesus. Aliás, o Jorge Jesus está voltando para o Brasil, já estão falando que ele está o Flamengo já está querendo convencê-lo a vir para cá. A ficar, né? A ficar. Acertar o Jorge Jesus, acertar o Abel Ferreira, como aquela pescaria de São João, se jogar a vara, e quando puxar, sai um tubarão. Puxa, que sorte! Não acontece toda hora. Mas aí que está, Seródio, acertar
também você tem que ter estrutura. O Palmeiras é um time hoje muito estruturado, Sim. O Flamengo também era. O Turco Mohamed está num time bem estruturado, ganhou o Campeonato Mineiro. Vamos ver agora, na Libertadores, vamos ver com o Brasileiro novamente. O teste dele é agora. Isso aí é a Van Premier. Tem que ganhar? Claro que tem que ganhar. É bom ganhar. Sempre é bom ganhar. Então, não é assim também, não. Há muitas dificuldades dos dois lados. E o calendário aqui realmente é desgastante. Não adianta reclamar, o Brasil é um país continente, o Campeonato Brasileiro faz você viajar de baixo para cima, de cima para baixo, você tem outras competições envolvendo simultaneamente, ou seja, você tem que se virar. E não adianta ficar falando, eu não sou mágico. Bom, se você não é mágico, você não pode ganhar o que se ganha. Então é isso. Fazer o quê? Bom, Quartarolo, é o seguinte, vamos ter a abertura da Libertadores, Copa Sul-Americana, na sexta-feira vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a abertura do Campeonato Brasileiro e apontar os nossos eventuais favoritos no início da competição. Dá um beijo e pede para os caras clicar, clica lá, vai lá, faltam 280 e poucos inscritos para a gente chegar a 1.000. Vamos fazer como o Pelé, o nosso 1000º inscrito. Não vai ser igual o Romário e o Túlio, que é aqueles gols de futebol, gol de treino. Tem que ser oficial, senão não vai, senão a FIFA não aceita. Então, a gente está esperando você lá. Vai lá, passa lá, eu e o Seródio. Nós não queremos 60 milhões. Não, quando chegar 1 milhão, tá bom. Tá bom. Não quero, dá muito trabalho. Nada. Ô, Seródio, quem quer 1 milhão de amigos é o Roberto Carlos. Mas tudo bem, a gente aceita 999 mil. Tá bom. Um beijo no coração de todos vocês. Boa muito semana, obrigado Seródio. pelo carinho para você também. Não esqueça, continue se inscrevendo no nosso canal do YouTube para ajudar a gente. Dá o joinha aí que também ajuda a gente. Compartilhe o programa. Faz o que você quiser com o programa. Um beijo no seu coração. E tem a planilha tática aí que vai ter sorteio, né, Seródio? Vai, participe. Plancheta, não é planilha. Prancheta tática. Eu vou aprender. Já está valendo o segundo sorteio e vamos dar a segunda prancheta tática como presente de Páscoa para quem segue a gente. O regulamento está onde? No Instagram? E já está no Instagram, é só procurar lá. Você encontra com muita facilidade. No site vai estar já na sexta-feira, que por enquanto nós vamos deixar o rostinho do Thiago lá, porque ele ganhou a primeira, o Fred já está tratando da logística para entregar a prancheta para ele, e aí a gente começa a impulsionar a segunda prancheta tática. Tchau, obrigado, um beijo para todos vocês, até a próxima, obrigado. se Deus quiser. Boa semana. Tchau.